Boa noite, o nosso grupinho todo, já dormindo bem. Vamos começar, vamos retomar, né, a continuidade do nosso estudo do Evangelho de Lucas. Hoje nos toca o capítulo 2, versículo 23. Tá? Então, de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Vamos ver aqui se existe alguém inspirado. Pode ser eu, Márcia, faz favor. Ô, Fernandinha, obrigada. Então, queridos irmãos, boa noite a todos. E levemos o nosso pensamento ao Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos da Casa com o Evangelho, toda a espiritualidade amiga nos possa amparar nesta noite, aqui e agora, juntos, para efetuarmos mais um estudo do NEP, este estudo maravilhoso que nos traz tantas reflexões. Possamos estar amparados por todos vós, queridos irmãos, Pai amado, Mestre amado, e assim com muita alegria possamos dar início a este estudo do NEP. Imensa gratidão. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, Fernandinha. Obrigada pela prece. Que os bons espíritos nos conduzam nesse estudo, mais uma vez. Né? Então, vou pedir para a Odete. Né? A Odete já está versada em fazer a leitura da perícope. Sim, obrigada. Nós que agradecemos, Odete. A apresentação de Jesus no templo. Quando se contemplaram os 8 dias de circuncidá-lo, foi-lhes dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo, antes de ser concedido no ventre, quando se contemplaram os dias para a purificação deles. Segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém, a fim de apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor, e para oferecer sacrifício segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas e 2 filhotes de pombas. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, Odete. E essa perícope é bem curtinha, e como nós conversamos na semana passada sobre o que ela trata, né? Traz muitos rituais da lei, né? Rituais que eram cumpridos. Lucas vem explicando e detalhando cada um deles. E então nós vamos pedir aqui a nossa querida Minda para trazer o resumo da semana passada. Assim a gente fica com tudo fresquinho, né? Já para prosseguir hoje no versículo seguinte. Tá, obrigada. Né? Então, boa noite a todos. Vamos então ver o nosso resumo da semana passada. É o 2:22. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém, a fim de se apresentar ao Senhor. Este o parágrafo, a linha em que estudamos. Tivemos a nossa querida Márcia a coordenar o nosso estudo. E nós vimos, quando estudamos João Batista, a circuncisão. Agora voltamos a rever esta situação com Jesus. Então, esta família foi conduzida de Belém para Jerusalém, que ficava ali a 8 quilómetros. Vimos também no NEP Church, a mãe era
considerada impura. No nascimento tinham que estar 40 dias, era como um resguardo, como nós dizemos aqui em Portugal, ficava de quarentena. Então ela não poderia estar integrada em nenhum ritual a Deus, só depois de apresentar Jesus ao Senhor no templo. A Bíblia de Jerusalém é muito rica, então fala, a purificação era imposta só à mãe, mas a criança devia ser resgatada, tirá-la do pecado. Os pais cumpriam tudo à risca com a lei. Lucas dá grande importância, destaca. A redenção do filho primogênito foi apresentado ao templo e era uma oferenda ao templo, de acordo com a Torá. Os pais tinham isso para cumprir. Os sacerdotes podiam confirmar a sua pureza. Os pais levaram 2 pombas para a oferenda no templo. Então, a nossa Márcia trouxe também aqui, vimos aqui a reconstituição do templo de Herodes, vimos como está numerado, como estão situados os locais. No número 1, o santuário, o lugar santo, o lugar santíssimo, ou o santo dos senhores. Vimos na parte 2, o pátio dos sacerdotes, onde se encontrava Zacarias. A parte 3, o lavatório para limpezas. A 4, o altar. O 5, o lugar dos sacrifícios. O 6, o pátio de Israel. O 7, a porta de Nicanor. O 8, depósito de óleo. O 9, pátio das mulheres. E o 10, a porta formosa. Nós estamos a falar de 3 fases. A purificação, ficar mais limpo, é o ato de viver uma vida cristã mais limpa. Jesus veio ensinar que devemos amar ao próximo como a si mesmo. Então, vimos depois também a apresentação, apresentar ao templo, ao Senhor. Vimos também a consagração, consagrar, celebrar, dedicar a Deus. Depois veio a nossa querida Patrícia, também falar umas palavrinhas. Jesus veio como um novo Abrão. Estamos no caminho da nossa transformação, da metanoia, e não temos como não pensar nos puros de coração. Ainda estamos congestionados pelo mundo. Nós temos tudo em nós. Só precisamos nos desenvolver. Vamos firmes e fortes para este caminho do amor a Jesus. Voltou a nossa querida Márcia. Nós vamos avançando nesta comunhão com Deus, dando-lhe o cumprimento. A Márcia traz-nos a lição número 149, no Vinha de Luz, que tem como título Escamas. O que temos sido nós, senão criaturas cobertas de escamas, desde muitos milénios que permanecemos no vício da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. Temos no Napsert, na Bíblia Interlinear, os Atos no capítulo 9, versículo 19. Quanto lutou o Saulo, depois veio a ser Paulo, e sofreu, e desde então, oferecendo-se ao trabalho, purificou os seus pés, as mãos, a mente e o coração. Paulo encontrou Ananias, enviado por Jesus, que o alcança com as suas mãos. E nós também encontramos aqui os Ananias, do Mestre, que somos todos nós. Nós vamos sempre encontrar os Ananias, que nos vão auxiliar. E nós também vamos querer alcançar a quem também tem necessidade de ser ajudado. A nossa querida irmã, Mary, também nos veio dar umas palavrinhas e veio-nos falar de Jesus. Jesus veio-nos trazer essa pureza que vem transformar o nosso coração. Nós temos também o ritual de nos apresentar a Jesus. Esta amiga contou como se apresentou a Deus. Na Igreja Católica não encontrou respostas, assim como todos nós também, não é? Então pediu perdão a Deus por deixar a Igreja, mas encontrou na doutrina espírita o caminho certo para a purificação. Voltamos a ouvir a nossa Márcia. Então, estamos aqui lendo, procurando leituras e reflexões para chegarmos à nossa purificação.
A nossa querida Márcia também nos explicou que a primeira vez que chegou à doutrina espírita, também reconheceu que era este o caminho da purificação. Voltou a nossa Patrícia, ainda estamos nesta aprendizagem, nós temos vários momentos e é sempre entre Deus e nós. É a Ele que temos que nos apresentar. Nós já temos tudo em nós, é só desenvolver mesmo. Então ela trouxe-nos do caminho, verdade e vida, a lição número 68, a reencarnação. A apresentação melhor na vida é seguir o Evangelho, seguir os estudos para não ficarmos paralisados. Nós ainda gostamos muito do nosso conforto. É desafiador, mas estamos aqui e já percebemos as aflições da vida e que tudo vale a pena. Muitas vezes ficamos perdidos, sem sentido, mas este estudo traz-nos a nossa transformação. É isso que necessitamos muito. Voltou a nossa Márcia. Já caminhamos bastante até aqui, mas ainda temos muito para aprender. Falamos de pureza, bem-aventurados, aflitos e pobres que virão o reino de Deus. Então Jesus nos mostrou uma vida sem limitações. Jesus olhava e via a potência da alma. E se nós nos purificarmos, também veremos a confiança em Deus. A nossa querida Márcia trouxe-nos um texto de Emmanuel, Razões para Trabalhar Mais. Se já soubéssemos agir como espíritas mais evoluídos, não estaríamos aqui à procura de textos. Então nós estamos onde devemos estar, onde Deus nos permite para que a nossa evolução se faça. Então, a minha gratidão a estas irmãs queridas que trazem estes conteúdos todos, para que possamos interiorizar dentro do nosso coração estas reflexões e trazer para a nossa vida. Então, a minha gratidão a todos. Um beijinho muito grande. Nós que agradecemos, Linda. A Linda nos recordou bastante, né? Nós comentamos semana passada sobre essa perícope, a apresentação de Jesus no templo. Então, são 4 versículos, né? E esses 4 versículos, eles nos trazem três rituais, né? 3 procedimentos segundo a lei que era seguida, que o judaísmo seguia. Um, a circuncisão. O outro, a purificação da mãe. E o terceiro, a apresentação do recém-nascido ao templo, ao Senhor. Então, nós comentamos esses 3. Então, esse versículo que nós vamos ver hoje, né, ele está bem ligado ao anterior, quando diz assim, todos eles se ligam, mas esse aí ele está, que até continua. O 22 diz assim, quando se completaram os dias para a purificação deles, e nós vimos esse processo de purificação da mãe, os dias necessários, o local, o tempo, tudo direitinho como a Minda nos trouxe, nos recordou, segundo a lei de Moisés, e conduziram-no para Jerusalém a fim de apresentar ao Senhor. Então, lá no versículo 21 fala da circuncisão. No 22 fala da purificação e da apresentação. Aí o 23 diz assim, continua, segundo o que está escrito na lei do Senhor. E aí o que está escrito é o que o evangelista Lucas vai nos citar. Todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor. Então, essa apresentação, ela tem a ver com essa lei. Todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor. Então, nós vamos ver o que isso significa. O que isso significava de acordo com a lei que está sendo referida aqui, e depois nós vamos trazer isso para a nossa vivência, como nós sempre fazemos. O que nós podemos extrair dessa parte, desse versículo,
que nos impacta diretamente a nossa vida aqui nesse momento, aqui encarnados. Tá? Aí eu pedi à Patrícia que ela fizesse aquela mágica dela, aí de projetar aqui para nós podermos ver a enciclopédia de Lucas, capítulo 2 versículo 23. E aqui, Patrícia, um pouquinho mais para baixo, aqui nós temos todas as versões do versículo que estão nas diferentes traduções. Nós usamos a do Haroldo Dutra Dias, que é essa que está aqui. A Patrícia está até marcando. Mas tem outras versões. E por que, o NetSearch apresenta todas essas versões? Para que a gente compare essas versões, e aí isso facilita até a nossa compreensão, que às vezes a gente se compreende melhor numa outra versão, embora essa que nós utilizemos seja para mim, é a que mais me esclarece. Então, ele vem atrás. E depois ele traz essas referências cruzadas. O que são essas referências? São os mesmos assuntos abordados em diferentes partes da Bíblia. E nós vamos ver que esse assunto dessa lei, que ele diz assim, segundo o que está na lei do Senhor. Essa apresentação era segundo o que está na lei do Senhor. E aí ele diz a lei: todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor. Então, todas as vezes em que há referência a essa lei, eles colocam aqui. Então, nós vamos observar o quê? Que essas referências ali, aqui citadas no NetSearch, elas estão onde? No Antigo Testamento, lá no Pentateuco. Tá? E aí nós vamos entender um pouquinho, vamos recordar aqui um pouquinho, o que são esses livros, esses 5 livros. Né? Aqui, no caso, estão sendo citados 2. Né? Lá, quem tem? Vou fazer uma pergunta boba aqui, e eu tenho certeza que ninguém vai dizer que não. Quem tem aí o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem quiser pegar, a gente vai no capítulo 1. Não importa a versão que tem. Do jeito que eu vou ler, vai todo mundo entender. Tá? Quando no capítulo 1, que tem o título Não vim destruir a lei. Tá? E aí, vamos à parte que é pequenininha, que fala sobre Moisés, que é o item 2. Tá? Para a gente entender um pouquinho quando ele fala dessa lei. Tá? Todo mundo de evangelho na mão, podemos ler? Tranquilo? Então diz assim: há 2 partes distintas na lei mosaica. Ai, explica aqui no evangelho. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que são as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Lá. Essa lei é uma lei de Deus. E a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, ele diz: a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes, e cita os 10 mandamentos. Tá? Aí ele diz assim, aí lá, continuando depois dos 10 mandamentos, ele diz assim: essa lei é de todos os tempos e de todos os países. E tem, por isso mesmo, caráter divino. Então, os 10 mandamentos são lei, é a lei divina, lei de Deus. E ele diz assim: todas as outras são leis que Moisés estabeleceu, obrigado a manter um povo naturalmente disciplinado. Aí ele vem falando, né, que o que são essas leis. Então, quando as referências
nos trazem, nos remetem a esses 5 livros do Antigo Testamento. Quais são esses 5 livros? Vamos lá. Vamos lá até ter aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio. Ele aqui está fazendo referência a Êxodo e Números. Esses livros são atribuídos, a autoria é atribuída a Moisés, mas há divergência entre os estudiosos quanto a essa autoria. Mas é só para a gente ter essa noção, que a lei aqui, a que eles estão, o Lucas se refere, são essas leis que estavam escritas aqui, nesse Pentateuco, esses 5 livros, e que eram chamados, chamado pelo judaísmo de Torá. Então, esses 5 livros, essa lei a que ele está se referindo, está contida, é citada. Nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, em Êxodo 13:2, cita assim: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Então, é mais ou menos o que está dizendo assim: todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor. Tá? Ele diz aqui no outro exemplo, na outra referência, 13:12: apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Daí esse movimento de José e Maria de irem ao templo em Jerusalém, ela para fazer a sua purificação pós-parto, pós o nascimento de Jesus, e para fazer a apresentação dele ao templo, dele ao Senhor. Tá claro isso, gente? Nós vimos isso aqui. Então, há outro, ó, Números 18:15. Tudo que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Desculpa. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Então, ele está fazendo referência a essa lei. Tá? Por isso, esse ritual de apresentar Jesus ao templo. Alguma colocação até aqui? Tranquilo. Felipe, quer comentar? Patrícia, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Foi só para a gente poder entender. Patrícia está sem som. Ah, eu me perdi aqui compartilhando a tela, não sabia onde que tirar. Desculpa, Patrícia. Não, não. Não, eu só A fiquei. gente, Fala. desculpa. A gente tem trazido assim a apresentação projetada aqui para a gente poder ver o NetSearch, Uhum, que é para o grupo se familiarizar mais com a ferramenta, né? Ter mais segurança sim, para navegar, porque é muito sim. rico tudo que tem aqui, né? Então, foi essa explicação que eu queria. Patrícia, desculpa te interromper. Não, nada, era só para reforçar mesmo essa ideia, né, de que Lucas traz para nós assim com muito detalhe, né? São poucos versículos, mas ele Uhum. quis deixar registrado, né, nos dando toda essa certeza de que todas essas leis, apesar de serem as leis dos homens, né, como a Márcia explicou aí bem para gente, essa questão do Pentateuco, elas eram muito importantes de serem cumpridas ali. Elas não deixariam de ser cumpridas, apesar, né, da circunstância ser completamente especial e um tanto talvez até desnecessário, né, o cumprimento. Eu até tinha lido na outra semana ainda o comentário do Pastorino sobre a questão da circuncisão, a Márcia deve ter lido também, que ele
levanta uma possibilidade até da forma como o Lucas coloca aqui, apenas mencionando que haviam, né, se completado os dias para a circuncisão e não confirmando que Jesus havia sido circuncidado, de que talvez isso nem tivesse acontecido, mas a gente sabe que ele não veio, né, para fazer esse tipo de revolução ali que causasse uma confusão, né, entre o que estava estabelecido. Ele veio trazer esse convite da reflexão diante de tudo que havia sido estabelecido, né, que era necessário, como Kardec deixa muito bem explicado aqui para nós, naquele momento, aquela condição espiritual, né, do povo saindo do Egito, precisando ser ali muito bem pastoreado, com todas essas regras, com todas essas leis, para poder ser conduzido de forma organizada, né? E ali com o mínimo de respeito e de ordem mesmo, né? E para que todos pudessem ter uma boa convivência para alcançar a terra prometida, né? Para chegar naquilo que o Senhor tinha proposto. Então, Jesus não vem ali, né, para causar esse furor, né? Ele vem para trazer pouco a pouco ali os elementos da reflexão de se tudo aquilo já ainda era necessário, né? E de que forma eu fiquei pensando aqui, as pessoas, né? Os espíritos ali tinham se apegado a essas leis de que tal maneira que tinham se esquecido até de se apresentar verdadeiramente ao Senhor. Então, eu estava pensando mais ou menos por aí a gente depois É fala um bem, pouquinho mais. é bem assim, Patrícia. Olha, quando nós falamos, lemos esse trechinho, recordamos esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, não foi para. A intenção não é diminuir nada do que estão nesses livros. Por quê? Porque Moisés, ele era um médium, ele teve essa inspiração. Então, se atribui a ele que ele escreveu esses livros sob inspiração divina. Então, esses livros, eles têm alto conteúdo espiritual ali, entendeu? Então, mais do que praticar um ritual, era se entregar, como a Patrícia falou, se entregar, abrir seu coração, estar espiritualmente íntegro ali, vivendo aquilo, porque aquilo era uma forma de, com aquele ritual, a pessoa, o espírito estar ali presente. Era esse o sentido. Não era nós vamos ver depois que quando Jesus cura no sábado, tudo, ele fala que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado, colocando tudo em seu devido lugar. Mas esse capítulo que nós lemos aqui, ele fala: não vim destruir a lei, porque ele reconhece o valor espiritual que existe ali, né? Não, não, não é para colocar, não foi, não, se isso ficou parecer, vamos desfazer assim, porque não foi essa a intenção é reconhecer e colocar a ordem aqui para a gente entender do que o evangelista está nos trazendo, o que ele está nos falando aqui. Vamos dar uma pausa para o Felipe fazer as considerações dele. Felipe. Então, temos aqui este, este ritual judaico, não é? E Lucas faz questão de trazer aqui esta passagem da apresentação de Jesus ao templo. Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, eles têm sempre a preocupação de, em muitas passagens, fazer a ponte entre os profetas judaicos, para dar aquela sensação de continuidade de que Jesus era efetivamente o Messias. Portanto,
Muitas vezes Mateus diz conforme fora predito pelo profeta X, eis que não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, aqui o texto remete-nos a uma questão religiosa, cultural, que vem lá do Êxodo e dos Números, ou seja, da Torá. E, portanto, o que nós vimos aqui é a sociedade judaica, não é? A cumprir os seus parâmetros normais da sua cultura. Então, mas há aqui esta questão simbólica, esta questão espiritual, não é? Que tem a ver aqui com o primogênito, porque Jesus não é simplesmente o primogênito de Maria, mas é também o primogênito da humanidade. Então, Jesus, como irmão mais velho, como o espírito puro, acaba por ser esse espírito, não é? Que, apresentando-se ao Senhor, acaba também por viver toda a lei de Deus. E esse é o simbolismo da comunhão, né? Da comunhão com Deus. E a apresentação de Jesus aqui no templo é símbolo da comunhão com Deus, ou seja, de entrarmos neste templo, que é interior, né? Mas a tal questão que os primogênitos, aqui primogênitos podíamos transpor aqui para espíritos puros, não é? Esta elevação espiritual, porque quanto mais evoluído o espírito, mais ele comunga com Deus, não é? Então nós temos aqui por um lado, esta questão terrena da observação dos mandamentos segundo a lei civil, não é? Mas também segundo a lei espiritual, ou seja, Jesus como espírito puro observa em si mesmo todos os mandamentos e o estrito cumprimento da lei de Deus. Depois há outra questão que é como é que tudo isto se encadeia sem nunca ferir e com respeito profundo pela lei judaica. Porque podia ser assim, o Messias chegou e agora todos os ensinamentos são novos, esqueçam tudo o que ouviram de Moisés e agora eu é que tenho a palavra e a verdade. E nós vimos sempre Jesus com muito cuidado, pelos seus ancestrais, né? E por todos aqueles que tanto lutaram, enviados pelo próprio, né? Segundo sabemos, com o caminho da luz. Portanto, antes de tudo isto acontecer, tudo isto foi planeado para que agora ele pudesse vir, mas vê-se esse respeito por todos aqueles que lutaram e por todos aqueles que se esforçaram para que houvesse condições para que ele agora pudesse vir e pudesse nascer e pudesse vir-se apresentar ao templo. Então, ele vai trabalhar esta questão da lei no Sermão do Monte, quando diz, ouviste o que foi dito, ou dirás o teu inimigo, eu porém vos digo. Ou seja, ele não vem interrogar a lei, como a Márcia dizia no Evangelho segundo o Espiritismo, mas vai fazê-la cumprir. Ou seja, a lei está lá, ela estava era mal interpretada. E agora, com a vivência de Jesus, não é? A lei fica clara para todos e por isso ele se torna como modelo e guia para todos nós, para que mais tarde o Espiritismo pudesse então levantar este véu para nos explicar e agora mais conscientes desta lei, a possamos realmente cumprir. Então, nós precisamos fazer este movimento da apresentação das nossas imperfeições ao nosso templo, né? À nossa comunhão com Deus. Para que nessa apresentação, que é na verdade aqui o símbolo também dos sacrifícios que são necessários fazer para o cumprimento da lei, porque um espírito imperfeito, ele vai ter que fazer sacrifícios, né? Vai ter que se sacrificar pela lei, vai ter que se sacrificar pela causa, vai ter que elevar-se do ponto de vista espiritual, ou seja, vai ter que fazer esta apresentação, ou seja, vai ter que fazer esta comunhão com Deus. E isso realmente é muito rico, porque não estamos simplesmente a falar de uma questão ritualística, mas estamos a falar sempre, né? Vai sempre bater ao mesmo. Estamos a falar da nossa vida, da nossa experiência, da nossa encarnação, do nosso estado de consciência e também o grande ensino é tal questão que Kardec fala de vivermos no mundo onde estamos, observando as leis civis, no cumprimento de tudo aquilo que a lei civil nos convoca, mas simultaneamente deixarmos conduzir pela palavra de Deus, pelos ensinos de Jesus e por tudo isto, que é esta moral cristã que é a base sólida onde se fundamenta a doutrina espírita. Passa a palavra.
Obrigada, Felipe, muito esclarecedor. Nós precisamos entender que Jesus nasceu e cresceu, viveu, quando esteve entre nós, sob essa lei. E fez questão de deixar isso bem claro. Então, para nós, cristãos, a gente conhecer um pouco do que está nessa outra parte é muito enriquecedor, porque não há, é todo vinculado. Tudo que Jesus falava, ele se referia à lei. Então, são livros riquíssimos, riquíssimos, e embora nos pareça, a mim me parece algumas partes mais de difícil compreensão, mas nos esclarecem muito. Então, a gente pega e tem que ter isso claro. Por que que Lucas, o evangelista, destaca tanto lá esses 4 versículos? Para nos mostrar isso, que essa coerência em Jesus, ela existe desde o seu nascimento. Esse cumprimento da lei. Ele vem desde ali recém-nascido, já cumprido, e vivendo, sempre cumprindo a lei em sua essência, em sua essência. Quando eu já te passo já a palavra, viu, Patrícia? Então, eu não consegui separar, quer dizer, eu achei melhor a gente pegar esse versículo como um todo, mas destaca aqui, nós já vimos a questão da lei, todo macho que abre o útero foi pelo nascimento, será chamado santo. E esse santo tem o significado de purificado, dedicado a Deus. E quando nós pensamos nisso, em pureza, em cumprimento, em dedicação, em união, em comunhão com Deus, nós temos esse exemplo de Jesus, como aquele que exatamente seguiu direitinho e viveu dessa forma. E viveu dessa forma. Então, quando eu cheguei ao Strong's lá, no dicionário Strong's, eu fui ver abrir. Essa palavra me chamou. Só um pouquinho, viu, Patrícia? E tem várias, né? Primeiro, abrir no sentido que está escrito aqui, o bebê que abre o ventre primogênito, né? Mas ele também coloca lá, abrir a mente de alguém, fazer com que compreenda algo. Aí já estão avançando um pouquinho, né? E continua, abrir a alma de alguém, despertar em alguém a faculdade de entender ou o desejo de aprender. Né? Então, esse abrir, né, nós estamos aqui extrapolando, né, pegando uma interpretação, um significado desse abrir, como que esse abrir pode ser utilizado, né, para nós. O que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos buscando abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para entendermos a mensagem de uma forma mais ampla, de uma forma que nós possamos caminhar com mais segurança, né, dentro de toda essa é, apresentação que Lucas nos faz em seu Evangelho. Então, para isso nós estamos aqui, para isso. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, depois a gente avança mais um pouquinho. E quem quiser comentar alguma coisa, vamos levantar a mãozinha aí, por favor. Eu vou voltar só um pouquinho, mas aí já acho que dá para fazer até uma conexão com isso que você trouxe do abrir, Márcia, já entrando no abrir, porque como Jesus não veio derrogar as leis, veio dar cumprimento, né? Ele veio dar esse cumprimento do entendimento para nós, para abrir o nosso entendimento, né, em relação a essas leis e ao que era realmente essencial, como você falou, né? O que era
importante, o que é importante ser cumprido verdadeiramente dentro da lei, né? Sair dos excessos, né? Que naquele momento, como a gente falou, eram necessários, foram necessários, né? Então jamais a gente vai deixar de honrar, né, de dar o verdadeiro o valor e a importância de tudo que foi feito, porque tudo foi feito por aquele planejamento maravilhoso da espiritualidade, né? Seguindo aí o espírito de sequência do progresso, porque não há saltos, né, na nossa evolução. Então, Jesus vem abrir realmente esses caminhos, né, para o nosso entendimento, para que a gente compreenda verdadeiramente qual era, né, o propósito das leis e que a gente pudesse senti-las em nós para poder vivê-las, né? Como ele deixou aí o exemplo, a Márcia já falou, para nós perfeito, né? E deixando esse roteiro e esse guia para nós. E eu tinha pego um texto aqui que está no Livro da Esperança, que fala do exterior e do conteúdo, né? Pensando nessa questão do como, né, as leis estavam ali sendo talvez vividas em excesso no seu exterior, né, e não sendo vividas verdadeiramente no nosso íntimo pelo conteúdo, né, pela proposta dessa conexão, como o Felipe falou, dessa comunhão com o Pai, né, com a verdade. Então, Emmanuel diz assim: forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. Esse convite que Jesus vem fazer, né? Abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que essa reflexão pudesse nos alcançar e que os nossos olhos da alma se abrissem, né? Simples lições de coisas aclaram-nos o acerto. A casa impressiona pelo feitio, o interior, contudo, é o que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo, a engrenagem, todavia, é o que revela a função. E aí ele faz mais umas comparações aqui, né? E aí ele diz: imperioso é considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro. Ou seja, se passarmos por esse filtro, né, da razão e do coração, para que a gente possa vivê-las verdadeiramente, com sentido, com propósito. Teoria de elevação não vai sem a prática. Música é avaliada na execução. Então, nós precisamos viver o que a lei nos propõe, mas a essência dessa lei, né? Isso que Jesus vem nos mostrar, esse cumprimento da lei, esse entendimento verdadeiro da lei. E aí ele finaliza: atendamos, pois, as definições espíritas que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando a atitude espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, é, em tudo e por tudo, renovação moral, que é o que Jesus veio nos convidar a abrir nossa alma para renovação moral. Obrigada, Márcia. Nossa, Patrícia, eu que agradeço. Fantástico. É porque essa apresentação, né, que nós já falamos aqui, é isso aqui. Jesus foi apresentado, nós comentamos muito sobre isso semana passada, essa apresentação e essa comunhão com Deus é para que a gente entenda que isso é desde que nós chegamos aqui, né? Porque na vida espiritual, sempre, 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 nós estamos caminhando cada vez mais para essa comunhão, cada vez maior o nosso entendimento. Então, quando é apresentado bebezinho,
é porque aquela ligação já está ali, presente, vigente, latente, né? Eu vou passar a palavra ao Felipe, depois eu volto para uma leiturinha. Deixa eu ver, senão o Felipe vai esperar muito. Vamos lá, Felipe, por favor. Faz mal, podias parar. Estava-me aqui a lembrar, porque diz aqui, segundo o que está escrito na lei do Senhor, e eu lembrei-me logo do Pentateuco mosaico, não é? Portanto, eles tinham esta ideia, porque neste momento, portanto, a referência é a Torá, não é? E depois lembrei-me também da questão 621 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado onde é que está inscrita a lei de Deus. E essa lei, se estava em Moisés, nas tábuas da lei, com os 10 mandamentos, o Espiritismo passa a estar na consciência. O que nos dá aqui outra perspectiva sobre a lei de Deus. Ou seja, neste caso, para nós hoje contemporâneos, sobre a lei divina ou natural, ou sobre a lei de amor, justiça e caridade, ou seja, a lei imutável de Deus. E é muito interessante porque Jesus, não é, apresenta-nos esta lei. E apresenta-nos a lei num templo, no nosso templo interior, não é? Que onde reside a profunda comunhão com Deus nossa. Então é como se Jesus, a apresentação de Jesus ao templo, é a apresentação, na verdade, é uma simbologia também do nascimento de Jesus dentro de nós. Ou seja, porque Jesus, não é, traz esse como primogênito, essa superioridade espiritual, não é? Essa magnitude espiritual, que depois acaba por, sendo apresentado a nós, é como houvesse uma fundição, não é? entre Deus, o Cristo, e nós próprios. Portanto, mas é curioso que depois nós podemos também tornar-nos primogênitos, e aqui primogênitos no sentido de irmãos mais velhos, ou seja, com outro estado de consciência, mais maduros, ou seja, pessoas e espíritos que cumprem melhor a lei de Deus. E quem cumpre melhor a lei de Deus torna-se primogênito no sentido de amadurecimento espiritual. Ou seja, estamos mais próximos de Deus, comungamos mais com Deus. E, na verdade, a criação divina, a sua lei, ela é sempre solidária. Né? Portanto, até chegar a uma pessoa inconsciente, há um esforço que primeiro vem de Deus, não é? Depois vem do Cristo, depois vem dos Espíritos bons, e depois, coitadinhos de nós que aqui andamos à procura também de alguma luz e de algum entendimento. Mas nós estamos a receber hoje, né, a luz de outros, para que um dia também nós possamos ser a luz para outros. Então, para isso é necessário procurarmos a Deus. Procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Né? Portanto, foi isso que Jesus disse. Então, dá-nos vontade de nos apresentarmos ao templo. Né? Como se fosse a nossa identidade, que acontece muito quando oramos. Quando oramos, olhem bem o que é que Jesus diz quando oramos. E quando orardes, né, reservai-vos ao vosso quarto íntimo e em segredo orai a vosso Pai que está nos céus. O que é isso senão uma apresentação dos nossos sentimentos a Deus? Né? Dos nossos medos, dos nossos receios a Deus, das nossas aflições a Deus, mas também da nossa gratidão a Deus. Então é muito bonito isto, porque quando ganhamos consciência, nós na verdade precisamos de ter esses momentos de comunhão com Deus, através da prece, através de conversas profundas, para nos fortalecermos, não é? Porque ele diz aqui, todo mais que abre o outro será chamado santo para o Senhor. Como se abríssemos o coração, não é? Para que as bênçãos, não é? Para que esta luz que é Deus e este amor que é Deus nos preencha por dentro. Que é isso que acontece connosco, não é? Porque é que ocorrem os vazios existenciais e as pessoas, pronto, terem aqueles desvios da lei. É a falta
do conhecimento, não é? É a ignorância da lei de Deus. Então nós hoje já temos algo maravilhoso, que começamos pelo sofrimento, e quando ocorre o sofrimento procuramos a Deus, não é? Procuramos através da prece o fortalecimento, mas temos que ter o outro lado também. Reconhecermos as graças que Deus nos dá, e isto, em vez de ser também feito de uma forma ritualística, passa a ser feito de uma forma automática e que se traduza numa necessidade nossa. Não é? De uma necessidade nossa. Ou seja, é-nos já imprescindível falar com Deus. Não é? É-nos já imprescindível estarmos em comunhão com Deus. Ou seja, levarmos os nossos sacrifícios, porque vai ser também necessário. Não é? Sem trabalho ninguém evolui, mas também haver espaço para levar as nossas dores e também as nossas alegrias. Portanto, isso lá está. Está na consciência de cada um. Por isso é que ele vai dizer que é segundo o que está na lei. Ou seja, cada um apresenta o que pode e o que quer e o que sabe. Porque aqui apresentavam-se, os ricos apresentavam bois, não é? E os pobrezinhos apresentavam as pombinhas e as coisas mais pequenas. Mas agora, não é pelo tamanho da oferenda exterior, lá está, que nós vamos ser mais adorados ou menos adorados por Deus. Tem a ver com, porque é assim, eu se calhar comprar uma pomba, é tal questão do óbolo da viúva, não é? Se eu às vezes comprar uma pomba para um ordenado que nem dinheiro para uma pomba tenho, a coisa complica. Mas se eu for uma pessoa abastada e se calhar tenho dinheiro para comprar uma manada de bois, então que sacrifício é esse? Não é sacrifício nenhum. Então o grande sacrifício, vem dizer Kardec, é o sacrifício do orgulho, o sacrifício do egoísmo, o sacrifício, ou seja, lá está aquilo que a Márcia disse. A conduta moral, a renovação moral, e esses são os sacrifícios realmente mais agradáveis ao Senhor. Obrigada, Felipe. É bem por aí. E o Felipe estava falando e a gente sempre se recorda da mensagem fraterna de Alta de Souza, né? Quando o Felipe estava falando de nos abrir, quando ela fala, vou até ler aqui, viu? Volve ao teu templo interno abandonado. É quando nós abandonamos essa apresentação, não cuidamos dessa apresentação nossa, né? A mais alta de todas as capelas. Olha, até arrepio dizer isso, né? Não tem como dizer isso e não se emocionar, porque é a mais alta de todas as capelas. Não existe nada que nos possa elevar tanto quanto orar, fazer uma prece sincera, de coração. E as respostas, ela continua, mais lúcidas e belas, hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Então, Felipe, complementa, por favor, que eu vou continuar. Era Só para sobre dizer, é a nossa identidade. Quando nós fugimos de quem nós somos, quando nos perdemos de nós próprios, quando perdemos o caminho, quando perdemos a presença de Deus, e nós vimos tantas pessoas que se perdem de si próprias. Né? Quantos irmãos nossos que andam completamente desorientados, completamente perdidos. Eu falo com propriedade porque também já estive assim, muito perdido, muito desorientado na vida, e portanto isto sensibiliza-me muito. Não é? Quantos de nós, não é? Quantas pessoas, às vezes, por alguns traumas, por algumas coisas que lhes aconteceram, voltam-se, não é? Revoltam-se, não é? Revoltam-se contra a vida, revoltam-se contra a família, revoltam-se contra Deus, revoltam-se contra tudo. E pelo simples facto que realmente falta a explicação de porque é que isto aconteceu. Não é? E é aqui que entra a riqueza da doutrina espírita, para nos consolar. É para dizer que está tudo bem. É para dizer que hoje está assim, mas amanhã pode estar melhor. Então, e que há sempre este Deus que nos ama e estes espíritos
que nos acompanham e que nos amparam. E quão rico é isto, não é? Então imaginem alguém que está assim e a gente ler este poema de Alta de Souza, não é? Volta para o teu quarto, volta para a oração, volta para casa. Como é bom isso, não é? Como é bom. A gente agora chegar a casa antes de dormir e apresentar-nos ao templo, cada um de nós. Não é? Obrigado pelo estudo, obrigado pela minha vida, obrigado também pelas dificuldades, mas também dizermos o outro lado. Que se cumpra em mim segundo a tua palavra, Senhor, o que queres que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Não é? É tão bonito isso. Obrigada, Felipe. Olha, eu queria trazer uma mensagenzinha de Emmanuel, mensagenzinha é uma forma carinhosa de falar, não é para diminuir a mensagem, porque bom, são maravilhosas todas, né? E se chama Cumprimento da Lei. Tá? Quem quiser pesquisar, abrir, o título dela é só colocar aí na pesquisa. Cumprimento da Lei Emmanuel, que vai aparecer aí a mensagem. Eu não vou ler todas, mas fica aí a dica para quem quiser depois se debruçar sobre ela com mais detalhes sobre essa mensagem. Então ele diz assim, começa assim: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Essa fala do Mestre Jesus que nós já citamos aqui várias vezes, né? E aí um benfeitor me explicando. Companheiros inúmeros, muitos companheiros, em rememorando essas palavras do Cristo, de certo guardarão a ideia fixada simplesmente, olha só, fixar a ideia simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino, Jesus, ante o ensinamento de Moisés. Por exemplo, pode achar que ele está se referindo somente a essa confirmação da doutrina. Mas aí Emmanuel diz assim, a lição, todavia, é mais profunda. E nós vamos pegar aqui essa explicação de Emmanuel e nós vamos ver como tudo que foi comentado aqui pela Patrícia, pelo Felipe, está de acordo com isso que Emmanuel nos explica. A lição, todavia, é mais profunda. Sem dúvida, para consolidar a excelência, olha o que nós falamos, a excelência da lei mosaica, do ponto de vista da opinião, Jesus poderia invocar a ciência e a filosofia, a religião e a história, a política e a ética social, mobilizando a cultura de seu tempo para grafar, escrever, né, novos tratados de revelação superior, empunhando o buril da razão, né, falando com a razão, ou com a crítica, indo com a crítica, para chamar os contemporâneos ao que ele queria? Chamar os contemporâneos ao cumprimento dos próprios deveres. Mas compreendendo o quê? Que o amor rege a justiça na criação universal, preferiu testemunhar a lei vigente. E como que ele fez isso? Plasmando-lhe a grandeza e a exatidão no próprio ser, através da ação renovadora com que marcou a própria rota, a própria vida, na expansão da própria luz. Então, ele não se utilizou de tratados, ele não recorreu à filosofia, à religião, ele simplesmente viveu. Ele viveu ali. Foi isso que foi dito aqui. É, ele usou o amor, né, que ele diz aqui, rege a justiça na criação universal, e ele preferiu viver, testemunhar a lei vigente. Então, por isso que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. E a gente vê o evangelista Lucas dando destaque a isso desde o seu nascimento, cumprindo
todos esses passos para mostrar esse cumprimento. Então, ele viveu isso, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão no próprio ser. Ele trouxe isso, viveu isso, demonstrou isso em 100%. É uma ação renovadora da sua vida. E isso causou o quê? A expansão da própria luz. Por isso que ele disse, deixe brilhar, brilhe a vossa luz. Como que nós brilhamos? Agindo de acordo com a lei, né? Expandindo, testemunhando, vivendo isso. É que nós vamos ampliar, cuidando uns dos outros. Isso vai nos dando a dimensão do amor em relação ao próximo e vai expandindo essa luz. Vou passar a palavra. Quem gostaria de comentar alguma coisa? Eu nem li a mensagem toda, tá? Vamos continuar? Felipe, eu tinha separado aqui também o Livro dos Espíritos, não sei se dá para ver. Eu tinha separado também, quando você falou da questão 621, porque a gente pode recordar aqui o que é lei divina, né? Lei divina, natural, está lá no Livro dos Espíritos, né? A lei de Deus é eterna, está lá na questão 615. É eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, é dessa lei que nós estamos tratando aqui. Quando a questão dessa entrega, né, tem uma mensagem falando da lei aqui, que é de André Luiz, que se chama Decálogo para Nós. Essa é boa. É de André Luiz, se chama Decálogo para Nós. Então, ele coloca lá. Número 1, nós temos lá, citamos ali o Decálogo, né? E ele coloca. Número 1, guardemos nossa consciência fiel a Deus acima de tudo. Quando tem lá no amar, eu sou seu Senhor, ele diz, guardemos a nossa consciência fiel a Deus acima de tudo. 2, tomaremos Jesus por mestre, constante, seguindo-lhe os passos. 3, não permutaremos valores eternos por futilidades do caminho. Ou seja, a gente não vai, nós não vamos para essa barganha, né? Nós vamos ficar com os valores. Tem lá as futilidades do caminho e os valores eternos. O que nós vamos escolher? Os valores eternos. Aí entra um pouco o sacrifício que o Felipe falou, porque a nossa vaidade vai querer ir para aqueles, né, as futilidades do caminho, os títulos que a gente acha importante e que nós precisamos trabalhar, reconhecer os valores aqui encarnados, mas também devemos dar a devida dimensão. Aí ele coloca no 4, honraremos nossos antepassados com o desempenho de nossas obrigações, a fim de que o Senhor nos abençoe. Respeitaremos no corpo o vaso sagrado em que se expressará a vontade divina. Aí fala do nosso corpo. 6, não esperaremos pelos outros na execução das boas obras. Olha aí, vamos lá. Felipe não foi lá, acabou, mexeu o outro, pronto. Saiu aí a nossa casa, né? Não esperaremos que alguém venha e nos dê, entregue. Não mataremos senão o mal que ainda se enraiza dentro de nós. Então, distribuiremos a verdade com amor de modo a não ferir. Não cobiçaremos do próximo senão a santidade e o caráter cristão. Ou seja, a gente reconhecer virtudes que o outro já tem em grau maior do que o que nós temos hoje. E olhar para ele com exemplo, com amor.
E o 10º, procuraremos o bem através de todas as pessoas e circunstâncias de pensamento voltado para Jesus, hoje e sempre. Procuraremos o bem através de todas as pessoas e circunstâncias de pensamento voltado para Jesus, hoje e sempre. Então, é o decálogo de André Luiz para nós. Vou abrir aqui para comentários, que eu estou monopolizando aqui a conversa. Patrícia, por favor. Não, tá ótimo, Márcia. É maravilhoso esse decálogo. A gente tinha que pendurar em todas as paredes, né, da Bem casa. atual. Não, completamente atual, sempre atualíssimos eles. Essas mensagens são eternas, realmente, são palavras de vida eterna também. E para que a gente, né, olhasse para cada reação que a gente fosse ter, a gente olhasse para um papelzinho desse e já visse qual daqueles ali a gente precisa cumprir, né? Qual daquela lei ali a gente precisa cumprir. Mas eu estava olhando aqui, tem uma mensagem do Dr. Bezerra também, não sei se você viu, se você tinha pensado nela sobre essa questão, porque você falou lá né, nessa outra anterior que você trouxe do Emmanuel, né, que Jesus deu o cumprimento, o entendimento da lei através do amor. E aí nessa aqui, Dr. Bezerra Justo fala isso, né, que a presença do amor na sublimidade do verbo a presença da lei na sublimidade do verbo amar. Então, por quê? O Felipe já falou, né? Lei de justiça, amor e caridade. A maior lei é a lei de amor. Ela engloba a todas as outras. Então, se o amor é uma lei, a lei vai estar em tudo, né? A lei vai estar em tudo para o nosso bem, para o nosso melhoramento, para a nossa purificação, para a nossa santificação, né? Para que a gente alcance aí ver a Deus, esteja na comunhão com Ele. Deus é amor, é isso aí. Deus é amor, né? A gente está mergulhado nesse fluido. Mas achei tão interessante essa mensagem que a doutora Bezerra, ela diz assim: os textos evangélicos nos confirmam sempre os imperativos inovidáveis que fulguram por ápices do caminho de ascensão para a vida imperecível. Amai, amar sempre, amemos, ama o próximo como a ti mesmo, que amemos incessantemente. O amor nos cobre a multidão de faltas. E ensinando-nos o verbo sublime, a plataforma do Cristo é inconfundível. Aquilo que estava na mensagem de Emmanuel que a Márcia trouxe, né? Como ele exerceu esse cumprimento da lei. Entretanto, quase sempre somos aqueles filhos da terra, de Deus na terra, buscando ser amados e comprazendo-nos nisso, as dificuldades que nos ampliam constantemente. Olá, não está cumprindo aquele item ali que a Márcia acabou de ler, de não ficar esperando. A gente fica esperando ser amado, né? Falamos a vós outros de modo geral, conhecendo embora os anseios pessoais multiformes que nos caracterizam. Se possível, seríamos, com maior satisfação, aquele mensageiro das boas novas de ordem particular, para que cada um dos corações amigos se congregam conosco para os mesmos objetivos. Ainda assim, queridos amigos, urge considerar a mensagem do Evangelho, que do Evangelho serve a todos nós. Cada qual de nós pode retirar dela as derivações construtivas de que necessitamos para a edificação íntima que nos cabe atender. Amemos e penetraremos os pórticos das realizações que demandamos na caminhada espiritual. Ou seja, temos que amar. Amaremos e estaremos cumprindo a lei assim plenamente, né? Sem dúvidas de não de estar fora do caminho, né? Então que a gente põe aí o decálogo na nossa na casa, espalhemos pela casa aí para a gente lembrar de todas essas necessidades e
também, né, como o Felipe falou, Deus é amor, aí já dizem aí também, né, a melhor resposta para tudo é o amor. Ou a única resposta para tudo é o amor. Porque aí a gente vai receber de volta o que a gente está dando. A gente esquece dessa regra da lei. Obrigada, Patrícia. É bem assim. Esse caminho, quando ele, voltando lá ao versículo, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que haja outro será chamado santo pelo Senhor. Então, nós já, para que nós também estejamos, nos, nos- ao nos apresentarmos com o coração aberto, puro, dedicado. Então, é disso que se trata, esse seguir a lei. E aí, bem como o Felipe colocou, exige de nós sacrifício, porque muitas vezes nós queremos algo que não está de acordo, ou que não tem aquela relevância. Deveríamos estar focando, colocando esse empenho em outra coisa. Mas daí é o sacrifício, como foi dito na Vitória, o sacrifício de nós curarmos, né, tratarmos com amor o que nós temos dentro de nós e que precisamos dar outro significado, sempre de uma forma. Felipe, por favor. Eu lembro-me aqui de outra passagem cruzada do diálogo de Jesus com o fariseu, na parábola do bom samaritano, quando ele pergunta o que é necessário para herdar a vida eterna. Ele diz: o que é que está escrito na lei? Como lês? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Nessa sequência ele fala sobre a parábola do bom samaritano, para nos dizer que o cumprimento da lei de Deus está na caridade para com o nosso próximo. Porque nós, equivocadamente, não é simplesmente através da oração que nós agradamos a Deus. Essa é uma das partes que é mais facilitada, porque não requer o tal sacrifício e a tal renúncia que muitas vezes é pedida a todos nós, mas está então no próximo. E essa lei de Deus é cumprida por cada vez que nós amamos o nosso irmão. Cuidamos de alguém que está fragilizado. Amamos ou ajudamos aquele que está sobre o processo de fragilidade. Então, reparem que nós, nessa posição, tornamos-nos benfeitores e tornamos-nos primogênitos. Porquê? Porque temos essa consciência da benfeitoria, da ajuda. Então, é necessário que a gente tenha essas características do bom samaritano, não é? Que se moveu de íntima compaixão, ou seja, o seu coração, não é? Encheu-se da presença de Deus, encheu-se dessas virtudes e comoveu-se com o sofrimento alheio. Então não basta a gente apresentar-se simplesmente, mas é necessário uma oração à ação, né? Ou seja, esse lado que nos remete para a prática da lei de Deus no nosso cotidiano. Que foi isso que Jesus fez, como vocês disseram no início. Jesus não teve com rituais, não teve, simplesmente viveu uma vida de amor. Epá, isso é muito bonito. É muito bonito porque não requer estudos de NEP, não requer palestras espíritas, requer o coração encher-se de amor. Né? Encher-se de amor. E quando um coração se enche de amor, e acontecem coisas incríveis. Porque há coisas que só o amor é que suporta. Há coisas que só o amor é que compreende. Há atitudes que pessoas têm que só o amor é que consegue suportar. Por isso Paulo vem dizer aquelas palavras incríveis que o amor, não é?
O amor é brando, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo. O amor é brando, é manso, é pacífico. Portanto, eu não me recordo agora dos adjetivos que ele dá, mas, ou seja, essa experiência, que no fundo é isso que todos nós procuramos, não é? Viver essa experiência enriquecedora de amar. E isso é realmente aquilo que nós devemos focar na nossa vida. É viver a experiência de amar. E depois, reparem, não são os sãos que precisam de médico. Problema. Então, o que Jesus nos pede é que a gente ama quem não merece. Já viram? Ou ame da mesma forma, quem não merece. Porque ele vai dizer, então, se é mais apenas os que vos amam, que fazeis de especial? Não é? Exatamente no seguimento do cumprimento da lei, é curioso, não é? Ele vem falar sobre, ouviste o que foi dito, e depois no final diz, então, mas se é mais apenas os que vos amam, o que fazeis de especial? Então, para nos tornarmos realmente especiais, temos que ter essa conduta, que é realmente isso que nos faz elevar. Obrigada, Felipe. Olha, é bem por aí. Eu estou vendo todo mundo tão caladinho, tão caladinho. Será que deu para compreender? Ou será que complicou muito, né? Aquela introdução que a gente, só para a gente entender, quando Jesus fala de lei, o que ele se refere, o que ele honra, o que ele vive. É o que está ali, é o que está ali. Aquilo, tudo que está escrito naqueles 5 livros, é o que Jesus vem dar testemunho, vem cumprir, vive, exemplifica, ama, se entrega e nos mostra todo o valor dessa lei. Então, é assim, se ninguém tem mais nenhum comentário, ninguém gostaria de comentar o que ele compreendeu, a gente já pode ir para a nossa parte final. Alguém gostaria de dizer como se sente, como que lhe tocou esse abrir-se, né? Apresentar-se, né? Segundo a lei, estar, né? Nesse contexto, sentir-se assim, num momento de prece, num momento de oração, ou seja, em qualquer momento, se alguém quiser fazer algum comentário antes do nosso encerramento, estamos aqui, somos todos ouvidos. Somos todos ouvidos, né? Ninguém. Olha só, o nosso encerramento, antes da prece, eu busquei uma mensagem de Emmanuel, bem curtinha, em 3 parágrafos, curtinho, 3 orações quase. E eu acho até que já li isso aqui. Ela se chama Servindo com Deus. Vem bem ao encontro, fechando de forma assim brilhante, como sempre, o que nós estudamos aqui. Se chama Servindo com Deus. Quem quiser abrir, pesquisar, ele diz assim: ama a Deus servindo aos semelhantes, por amor, sem distinção de pessoas, que o Felipe falou há pouco. Se você ama só a quem te trata bem, a quem te quer bem, a quem não te cria nenhuma dificuldade, nenhum constrangimento, o que nós estamos fazendo de especial, de diferente? Ele, número 2, faze o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas. Então não tem uma regra, é onde, como eu estou, onde eu estou, e o quanto que eu posso. Essas medidas são dadas por mim, na paz da consciência tranquila. Então, todas essas medidas, esses parâmetros,
São dados por quê? Na minha consciência. Eu vou estar em paz se eu fizer como eu estiver, onde eu estiver, o tanto que eu puder. E a última, ele diz assim, essas duas regrinhas, ele diz assim, nisso reside a essência das leis divinas. O resto é interpretação. Ama a Deus e faz o bem, nas suas condições, da forma que nós fazendo o bem daquela forma, estamos com a consciência tranquila, estamos felizes por ter feito o bem. Isso é a essência da lei divina. O resto é interpretação. Simplificou, não é? Então, como nós poderíamos resumir, né, esse nosso estudo, esse versículo 23, que fala da lei do Senhor, de abrir, de santo para o Senhor? Alguém gostaria de resumir? Está bem claro? Está bem explicadinho? Está bem guardadinho no coração? Olha que a gente aprendeu com Maria, que tem que guardar no coração. Tranquilinho, esses olhinhos. Então tá bom. Bom, podemos ir para a nossa prece de encerramento? Até parece, eu acho que hoje a gente termina no horário, hein? Será? Será? Uhum. Dei o título dessa mensagem, né? Que resume aí a essência das leis divinas por aí. Quem se. Eu faço. Ah, obrigada, linda. Então, com o nosso coração cheio de gratidão, agradecemos ao Pai, agradecemos por todas estas palavras, por todos estes ensinamentos que estas irmãs queridas, este irmão, nos trazem aqui nestas noites do NET. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por esta luz que Ele nos envolve. Pai amado, como somos gratos por esta oportunidade que temos de estudar para podermos evoluir neste caminho que ainda temos muitas dificuldades. Pai, ajuda-nos sempre a ser melhores e a compreender as tuas leis, sabendo de que só o amor cura. Então, vamos amar cada dia mais, agradecendo a todos estes benfeitores amigos que se encontram connosco, a toda esta oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos neste encontro de amor. E com o coração cheio de gratidão, vamos dar por terminado este estudo do NET. E assim seja.